Eu estava cercado pelos meus colegas de classe e queimando de vergonha. Todo mundo estava rindo e falando sobre minhas mentiras. Que escândalo! Agora, a Ashley jamais iria prestar atenção em mim. Tudo o que eu queria era não chamar a atenção. Oi, eu sou o Simon, tenho 16 anos e até pouco tempo atrás eu tinha um medo mortal de garotas. Acontece que eu nunca namorei e nem sequer tinha beijado ainda. Eu cuidadosamente escondi isso dos meus amigos, porque eles sempre se gabavam de como eram experientes em relacionamentos amorosos. Mas um dia, meu segredo foi quase revelado. Nós estávamos em uma festa, até que os caras sugeriram que jogássemos verdade ou desafio. Eu simplesmente não podia dizer não. Afinal, a garota mais bonita da escola, a Ashley, também iria participar. Todos eram loucos por ela. E eu, é claro, não era uma exceção. Eu fui o primeiro a jogar, prendi a respiração e girei a garrafa. Mas ela não apontou para Ashley, e sim para outra colega minha, a Sharon. Droga, que chatice! E então, no desafio, a Sharon e eu teríamos que nos beijar. Decidimos ir para outro cômodo, longe da vista dos demais. Eu estava tão envergonhado. Meu coração começou a bater descontroladamente quando a Sharon fechou os olhos e se aproximou de mim. E no último momento, fiquei tão desconfortável que afastei a garota. A Sharon claramente não estava esperando por isso. Eu não queria ofendê-la e corri para me explicar. Então, eu acabei confessando que nunca tinha beijado ninguém antes e que ainda não estava pronto para isso. E de qualquer forma, eu gostava de outra garota, da Ashley. Mas eu queria manter tudo isso em segredo, então pedi a Sharon que mentisse pro pessoal. Eu costumava suspeitar que a Sharon tinha sentimentos por mim, então fiquei com medo que ela se ofendesse. E pior ainda, revelasse meu segredo. Mas ela concordou com meu plano. Borrou o batom com a mão e voltou para a sala com um sorriso enigmático. Meus colegas passaram a noite inteira discutindo entusiasticamente sobre a Sharon e eu. As conversas continuaram no dia seguinte na escola, mas havia outras coisas com que me preocupar. O fato é que o baile de formatura estava se aproximando e todos tinham que escolher um par. Claro, assim como todo mundo, eu sonhava em ir com a Ashley. Hesitei por um longo tempo, até decidir levar essa ideia a sério e finalmente superei meus sentimentos. Fui até a Ashley e tentei iniciar uma conversa com ela, mas ela fingiu estar com pressa, corou e saiu correndo. Eu fiquei confuso, parado no meio do corredor da escola, quando de repente eu acidentalmente encontrei o olhar da Sharon. Ela estava por perto e ouviu tudo. Ok, parecia que tudo o que eu fazia era passar vergonha na frente dessa menina. Você quer que eu vá ao baile com você? A Sharon perguntou. Comecei freneticamente a resolver as opções de resposta na minha cabeça, mas no final eu disse, acho que é melhor não. Que idiota eu fui. A Sharon explodiu instantaneamente. Assim que olhei para ela, entendi que era melhor eu ficar longe de sua vista no futuro. Passei o dia todo me escondendo da Sharon nos corredores. Enquanto isso, meus amigos atacaram a Ashley com elogios e convites para o baile. Felizmente, a Ashley não aceitou nenhum deles, mas ainda assim conseguiu irritar nossos colegas de classe, porque os rapazes não desistiram dela tão fácil assim. Eles continuaram atacando a Ashley, e eu simplesmente não consegui ficar alheio a isso. Decidi lutar por ela com meus próprios métodos. Eu estava com medo de demonstrar meus sentimentos diretamente. Então decidi colocar um presente em seu armário. No intervalo, corri para pegar um buquê de rosas vermelhas. Eu estava indo até o armário da Ashley quando, de repente, a Sharon apareceu no meu caminho, como sempre, no momento mais inapropriado possível. Quando a Sharon viu o buquê, deu um grito de alegria e jogou os braços em volta do meu pescoço. Sim, meu plano falhou. Afinal, a Sharon pensou que eu estava querendo me desculpar pelo meu comportamento de antes. A situação era tão estúpida que fiquei confuso e silenciosamente dei as flores para ela. A Sharon correu para se gabar do presente para suas amigas e, de repente, percebi o que eu tinha feito. É que eu havia colocado um bilhete dentro do buquê para a Ashley, a garota mais bonita da escola, de seu admirador secreto, S. Imaginei como a pobre Sharon ficaria furiosa quando descobrisse o bilhete, e não deu outra. No mesmo intervalo, ela dolorosamente jogou o buquê em mim. Mas isso não foi pior. Eu não tinha nem ideia do que garotas ofendidas eram capazes de fazer. Na manhã seguinte, parecia que estava tudo bem. Como de costume, entrei no refeitório da escola, quando de repente vi uma multidão. Meus amigos estavam falando sobre algo em voz alta e rindo. Fiquei furioso quando percebi por que eles estavam assim. Haviam fotos da Ashley espalhadas pela cantina toda, mas apenas o rosto dela estava nessas fotos. Alguém fez um Photoshop e colocou-a em um corpo sem forma, de maiô. Parecia bastante realista, o que divertiu a todos na escola. Mas eu estava com muita raiva. E a Sharon colocou ainda mais lenha na fogueira. Veja só o meu trabalho, Simon. A nossa Ashley é tão bonita, né? A Sharon sussurrou em meu ouvido. Eu simplesmente não podia ficar quieto e imediatamente disse tudo o que eu pensava. Envergonhei a Sharon por ter feito algo tão maldoso e os caras por zombarem da garota. Agora eu estava sozinho, sem namorada e meus amigos armaram para mim.
Eu estava voltando para casa de péssimo humor, quando de repente me deparei com uma multidão de garotas perto da minha casa. Quando elas me viram, elas me cercaram e competiram entre si para me convidar para o baile. Você é tão valente, você foi mesmo muito corajoso ao defender a Ashley, uma das garotas disse entusiasmada. E outra acrescentou, você é um herói, destemido. Senti o sangue correndo pro meu rosto e até comecei a suar de empolgação. Afinal, eu não estava acostumado a receber tanta atenção assim das garotas, e elas pareciam gostar do meu constrangimento. Uma a uma, elas começaram a me entregar seus convites. Eu não sabia o que fazer, e não pensei em outra maneira de sair de lá a não ser correr para casa. Mas eu mal sabia que na manhã seguinte minha popularidade chegaria ao fim. Quando entrei na sala de aula, todos de repente me olharam, começaram a sussurrar e a rir. A princípio pensei que os rapazes ainda não tinham conseguido esquecer o que havia acontecido na cantina, mas depois percebi que era outra coisa. As meninas já não me convidavam para o baile, como na noite anterior. Elas apenas se entreolhavam misteriosamente. No intervalo tudo ficou ainda mais estranho. Meus colegas estavam mostrando algo um para os outros em seus celulares, rindo muito. Eu estava no limite da curiosidade e da raiva. O que poderia ter acontecido de tão interessante que toda a escola começou a falar sobre? Mas no intervalo, tudo ficou claro. Eu estava andando pelo corredor quando de repente alguém enviou um vídeo em nosso grupo. E eu queria nunca ter visto. Aquele vídeo mostrava tudo. Como eu empurrei a Sharon na festa, como eu pedi a ela para fingir um beijo que nunca aconteceu de verdade, só para não passar vergonha na frente dos meus amigos. E como ela deliberadamente borrou o batom com a mão. Ah, não! A Sharon havia instalado uma câmera escondida na sala e filmou tudo. E agora ela estava com tanta raiva de mim que espalhou o vídeo em todos os grupos da escola. As meninas podem mesmo ser muito astutas quando ignoradas. Eu nunca tinha ficado tão envergonhado antes. Pela primeira vez, aprendi o que é ser motivo de chacota para todos. Procurei desesperadamente por apoio, mas tudo que encontrei foram rostos cheios de desprezo. Eu estava prestes a fugir, quando de repente, alguém veio atrás de mim, me pegou pelo queixo e me puxou. Senti o gosto do batom e o cheiro floral do perfume. As vozes ao meu redor diminuíram e eu parei de respirar. Quando abri meus olhos, vi o lindo rosto da Ashley na minha frente. Antes que eu tivesse tempo de me recuperar, ela disse, "Você vai ao baile comigo?" Eu fiquei sem palavras com o que tinha acabado de acontecer. Então apenas balancei a cabeça estupidamente. Todos ao nosso redor ficaram em choque. Eu vi como os garotos congelaram e como as garotas ficaram de boca aberta. Vários minutos se passaram até eu perceber que a multidão ao nosso redor havia se dispersado. O corredor estava vazio e a Ashley e eu ficamos sozinhos. Então ela me contou seu segredo. Acontece que ela gostava de mim há muito tempo. Mas quando eu fui ficar com outra garota na festa, ela se sentiu muito magoada. É por isso que ela me ignorou no dia seguinte. Mais tarde, porém, as meninas disseram a Ashley que eu queria dar flores a ela e que a defendi na cantina. E hoje, a verdade foi revelada. Nada aconteceu entre mim e a Sharon naquela noite, e a Ashley decidiu me apoiar. É fácil imaginar o quanto eu sorri quando abracei a Ashley no corredor da escola. Parece que minha inexperiência em relacionamentos me ajudou, porque agora eu iria ao baile com a garota mais legal da escola, e nós tínhamos que ser o casal perfeito. Portanto, me preparei com muito cuidado para aquela noite. Escolhi o traje perfeito, arrumei meu cabelo e decorei todos os passos de dança para que pudesse executá-los com perfeição. Encontrei a Ashley e caminhamos de braços dados para dentro do salão. Claro, todos os olhos se voltaram imediatamente para nós. Não fiquei muito feliz ao rever meus colegas de classe. Afinal, eu ainda estava ressentido por eles terem zombado da Ashley. E eu ainda sentia vergonha das minhas mentiras. Mas eu não estava esperando pelo que aconteceu depois da primeira dança. Fui para o corredor para recuperar o fôlego, quando de repente fui cercado por uma multidão de garotos. Eu estava prestes a me defender, mas então um deles disse, "Simon, nós lhe devemos um pedido de desculpas." Os rapazes admitiram que, na verdade, nenhum deles jamais havia beijado. Até aquele dia, todos guardavam esse segredo para parecerem mais legais na frente dos amigos. Mas, com seu exemplo, eles perceberam que a inexperiência não interfere de forma alguma no relacionamento com as meninas. E, às vezes, até ajuda. E foi assim que eu me tornei o primeiro cara da turma a beijar uma garota. Finalmente acreditei em mim mesmo e depois do baile superei meus últimos medos. Perguntei se a Ashley queria namorar comigo. E ela disse sim. Agora, decidi firmemente que não irei mais falar da minha vida pessoal com meus amigos, para que isso não resulte em ainda mais aborrecimentos. E é claro, eu fiz as pazes com a Sharon, pedi desculpas a ela por ter agido como um covarde e dei a ela um buquê de flores, que dessa vez era mesmo para ela. Felizmente, a Sharon me perdoou. E no final, descobri que falar com garotas não é tão assustador quanto parece.